Boa noite, pessoal. Falar para vocês hoje como foi a minha experiência com o chá, né, com a consagração de ayahuasca. Olha, para mim foi terrível, foi horrível, foi a sensação de morte. Mas vou, explicar aqui que quando eu fiz essa experiência, quando eu fui consagrar com a ayahuasca, foi logo no comecinho, né? Eu estava no finalzinho da minha primeira onda de ressonância harmônica, eu estava começando a me integrar nesse meio holístico, nesse meio espiritualista. Então eu estava, como quem assistiu o meu primeiro vídeo, segundo vídeo do canal, eu falando sobre a minha experiência com ressonância harmônica. Então tinha pouco tempo que eu tinha saído da igreja, que eu tinha deixado de ser evangélica, protestante, e estava com muita pressa de conhecer esse mundo, de conhecer o espiritual nesse sentido, né? Eu queria muito ter as revelações, ouvir sinais do Criador. Eu estava muito perdida. Eu estava na minha primeira onda de ressonância harmônica, tinha ainda, já no finalzinho, estava no terceiro mês, né, já ia partir para a segunda onda, mas eu ainda estava com alguns tabus, eu ainda estava com alguma resistência, embora eu não fui, não fui criada e cresci na igreja, né, porque eu já expliquei isso, que já entrei para a igreja, aceitei Jesus, batizada, etc., já adulta. Mas eu já estava, já 5 anos na igreja, eu estava estudando naquele dogma, naquela doutrina, e eu estranhei muitas coisas, né, na ressonância harmônica, até me limpar, né, ter outro conhecimento, expandir a mente. Então eu queria muito acelerar o passo. Eu estava com pressa, querendo acelerar o passo. Eu não queria dar um passo de cada vez, mesmo que fosse um passo de cada vez, eu queria que eles fossem acelerados. Então, quando eu fui fazer a consagração, fui consagrar, eu fui com o coração aberto, né? De que eu queria muito conhecer, que eu queria muito aprender, que eu queria muito expandir a minha consciência. Mas na minha mente ainda tinha algumas resistências, entende? Então quando começaram lá com os hinos, né, as canções que falavam lá de Maria, e etc., veio aquela resistência, e eu sei que foi a resistência que fez eu me senti tão mal. Como eu vou explicar? O chá em si não é horrível, é tragável, dá para beber. É uma dose pequena, com naqueles copos, igual aqueles copinhos de xarope de criança que bebe no xarope, o copinho xarope, o xarope no copinho. É uma dosezinha pequena, assim, um pouquinho mais do que aquilo, meio gosmento, assim, mas é suportável, dá para beber normal, não dá enjoo não. Mas quando começou a vir a força, que chama de força, né? Ou quando vem a sensação, o sentimento, sei lá o que é aquilo, quando veio aquilo, eu comecei a sentir um pouco de enjoo. E fui para o lado de fora, que lá parecia uma chácara, né? Não é fazenda, não, parecia uma chácara, uma casa assim, uma floresta, tudo organizadinho, pessoas super gente boa. E começou a vir aquela sensação de desmaio, uma sensação de desmaio para quem já teve isso, quando você tem, que eu tenho pressão baixa, assim, de vez em quando está muito calor, foi a mesma sensação que eu tive, uma sensação de desmaio, que você começa a perder, eu comecei a perder o controle, suando frio, transpirava frio, aquela fraqueza, é como se fosse um tremor, como se o coração tivesse acelerado, o seu batimento cardíaco, o seu sangue parecia que estava
fu, 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 fu. Aí eu fui pro lado de fora, me deu um enjoo. E o pior, gente, a tal de peia, sei lá. Meu Deus, como saía por cima, saía por baixo. E eu estava com calça comprida, uma calça comprida, né, jeans, mas é indicado você levar uma saia, roupa clara, tal. Como eu usava muita calça comprida na época, então eu levei uma saia branca, essas que usa em terreiro, tipo de baiana, mas só sem ser, não era rodada não, era uma saia longa branca, tal. Mas não parava de sair. E conforme vi, e parecia que quanto mais eu vomitava, e número 2, mais eu ficava meio que assim, sabe? Parecia que eu estava, que eu fazia assim a mão assim, e vi um monte de mãozinha. Blu, 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 blu. Aí via, em certos momentos eu vi um monte de olhinhos. Eu falei, gente, aí eu comecei a falar pra mim mesma assim, né? Aí ferrou. Aí eu comecei a falar, comecei a julgar, a criticar que eu estava me drogando, que aquilo era uma droga, que eu estava tendo alucinação, que não era possível aquilo. Aí comecei a falar para mim mesma, né? Ai, meu Deus, que arrependimento, para que eu tô aqui? Eu precisava de fazer isso para ter, me unir com o todo. Para que eu estou aqui? Que arrependimento, como é que isso não acaba? E essa sensação não acaba. Tempo todo. E eu falo, meu Deus, isso não acaba, eu não precisava de estar aqui para me encontrar com Deus, eu não precisava de estar aqui para me unir com o todo, que a minha intenção era saber de Deus, era falar, ouvir, era ver uma direção, qual era o meu propósito de vida, para que eu nasci, por que eu estou nessa terra, qual é o meu propósito aqui, qual é a minha missão de vida aqui. Então eu queria acelerar tudo aquilo, né? E não fui preparada. Como dizem, e a ayahuasca é para todos, mas nem todos é para a ayahuasca. E acredito que naquela época eu realmente não era para ayahuasca, porque eu passei muito mal. E depois veio tem lá os funcionários, eu não sei qual o nome que dá das pessoas que ficam ajudando, me ajudou. Eu falei para ela, volta lá para dentro. Eu falei, eu não posso, eu estou toda cagada. Ela não tem problema, vai, me explicou. Eu fui lá no local, no banheiro, ela pediu para me trocar, tirei as calças, ainda bem que eu ando sempre com uma bermuda de lycra por baixo. Lavei a bermuda de lycra ali dentro da pia do banheiro, e tinha outras pessoas querendo ir no banheiro, eu não conseguia sair do banheiro, porque eu estava lavando sentada no vaso. Eu saí botando por cima e botando por baixo. Aí ele deu uma aliviada, me lavei, sem sabão, não tinha sabão ali. Me lavei a bermuda de lycra, dei a calça comprida para ela. Aí eu falei, qualquer coisa pode jogar fora, porque eu não vou levar isso para casa desse jeito, não. Tá bom, continuei, voltei lá pro salão. O cheiro, né, que tava assim muito agradável, né? Você imagina, né, como eu estava, o meu estado. Teve a segunda rodada, eu não queria, eu não, né? Aí me falaram, não vai, eu fiquei naquela pressão, só eu que não vou, né? Então fui na segunda rodada. Na segunda rodada eu vi algumas coisas, tipo gráficos coloridos, né? Só que aquela sensação, entende? Eu não sei porque eu não consegui deixar, eu não consegui me levar, me deixar ir, relaxar para ir com a força. Porque a sensação que eu tinha é que eu ia morrer, que o meu corpo, o meu espírito, minha alma, o que fosse, estava saindo do meu corpo estava ficando. Então, assim, o tempo todo eu estava com aquele medo, não, eu vou morrer, porque como é que eu vou sair daqui? E assim, quando eu tenho normalmente sensações de que eu vou desmaiar, quando eu deito e consigo controlar a minha respiração, eu relaxo e passo mal, porque isso acontece quando eu ando muito no sol, né, e tô no sol de ônibus ou em alguma fila, me dá uma ansiedade. Então eu sento e consigo, me ligar agora, mano. Eu sento e consigo controlar e melhorar. Só que nesse lugar que eu fui,
não podia deitar, eu queria deitar o corpo e relaxar, ficar sentada. E aquele sentar estava me incomodando, eu queria jogar meu corpo de todo jeito. E a posição sentada não estava legal, não estava legal. Conclusão, eu fui até, são 3 doses, fiz as 3 doses, não consegui resgatar nada, não consegui unificar com o todo, não consegui saber o propósito da minha vida, não consegui saber a missão da minha vida, porque eu não relaxei. E reconheço hoje que sim, não foi culpa do chá. A culpa foi minha, a responsabilidade foi minha, porque não fui preparada, eu fui na empolgação de saber, fui cheia de críticas, cheia de pré-julgamento, fui sozinha, não fui com ninguém, cheia de pré-julgamentos, não respeitei, porque pedem para você não comer carne 3 dias antes, e eu comi, eu esqueci e comi hambúrguer, né? Um dia antes, um dia anterior, eu comi hambúrguer, mas eu pensei, não vai fazer mal não, no dia só tal. Não respeitei. Então, essas questões, não estudei o suficiente, não pesquisei o suficiente, mas olha, quando terminou toda a sessão, as pessoas maravilhosas do local, tanto os governantes lá no seu nome, né, os que ficavam apoiando, como os que estavam dirigindo, os visitantes, as pessoas que já costumavam ir lá, que acabou, a gente faz um lanche, né? Toma alguma coisa, bebe um chá, refrigerante e tal. E eu comecei a conversar com todo mundo e falando, aí eles começaram a me explicar, é assim mesmo, e você tinha que relaxar. Eu falei, da próxima vez eu vou com alguém pra ver. Só que eu pensei, não vou vir tão cedo, porque, olha, aí no final a moça tinha lavado a minha calça comprida e me entregou, e estava quase seca, porque a gente cheguei lá, era 11 horas da manhã quando começou, e fomos acabar, fui terminar, já eram 22 horas, eu saí de lá, já era 22 horas, então coloquei a calça, a minha pele estava fedendo mesmo, né, mas a calça estava cheirosinha, e eu vim de ônibus, BRT e tal, imagina a situação, né, cheguei em casa, e nisso eu fiquei assim, não vou, nunca mais, eu não quero, porque eu tenho medo, pra mim foi a morte, eu tinha sensação de morte o tempo todo, eu vou morrer, porque se minha alma sair daqui, meu espírito sair daqui, eu tô morrendo, e aquela pulsação. Então, assim, isso foi em 2019, né? Logo no comecinho que eu comecei a estudar, a pesquisar, a adentrar nesse meio espiritualista. Então, eu ainda não estava com a minha mente tão aberta. Hoje eu já entendo um pouco mais. Confesso que ainda tenho medinho de me consagrar de novo, mas eu tenho até uma amiga minha, né, que está interessada, me chamando, já me chamou 3 vezes, eu falei, calma, depois a gente vai. Teve a pandemia, esse tudo, não podia, né, ter esse contato, lugar fechado, e agora como já está tudo mais tranquilo, que é capaz de dar para ir. Mas eu vou pensar se eu vou ainda experimentar, arriscar de novo, vou estudar mais um pouquinho, quero conversar com alguém que já tenha feito várias vezes, que já consagra mais tempo, e se possível ir com essa pessoa para me sentir mais segura, porque eu quero sim experimentar direito dessa vez, mas se não vou sozinha e não vou com ninguém inexperiente, embora que as pessoas que estavam lá ao local eram de respeito, com mais de 20 anos que faz esse ritual, essa consagração, mas eu quero uma pessoa assim para segurar na minha mão para ir comigo. Espero ter sido contribuição, ter ajudado. Se você gostou, por favor, dá um joinha e se inscreve no meu canal, seja contribuição comigo, que eu serei contribuição com você. Muito obrigado, gratidão e até a próxima!